Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Carisquelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Fisiortopedia, um episódio super especial aqui, nosso número 200, né? Depois de tanta jornada, eu, Rafa Crescicalite aqui, a gente chegou no episódio 200, a gente não comemorou os outros números, sabe-se lá por quê, mas eu falei, esse a gente vai comemorar, e aí a gente trouxe uma pessoa super especial aqui da fisioterapia, uma pessoa que particularmente a gente ainda não tem tanta intimidade, mas em breve resolvemos isso, né, Débora? Então, seja muito bem-vindo, Débora Bevilacqua Gross. Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo que estiver assistindo, depois for assistir esse episódio. É uma honra enorme, eu fiquei, assim, bastante feliz de poder estar aqui com vocês, meninos, né? Não sei, agora para mim todo mundo é menino e menina, mas é uma honra enorme estar aqui com vocês. E também, assim, aproveitar para parabenizar o que vocês têm feito pela profissão, né? É admirável, né? Como eu fico assim sempre muito surpresa, né? E mais encantada com como a fisioterapia tem se revelado uma área que cresce, né? Mas ela cresce com consistência, é o que a gente tem visto isso, tanto na pesquisa, que é a área que eu tenho acompanhado, mas quando a gente olha pessoas assim como vocês, né? Como o Ah, grupo de vocês. Então, vocês estão de parabéns, viu? Uma honra enorme. Leve meu abraço para o pessoal todo. Eu sei que a equipe não é pequena, né? uhum. Mas certamente tem ajudado tanta gente, né? De muitas formas. Parabéns. A gente agradece aí, uma honra ter você aqui com a gente, né? Então, uma pessoa que fez muita diferença, vocês vão entender do que a gente está falando para quem não conhece, né? Então, em breve a gente já se apresenta. E Rafael Crescicalati, tudo bom, Rafa? Tudo jóia. E esse episódio eu falei para o Fuco, né? Eu fiz questão de participar também, não só por causa do assunto, mas porque eu acho que a gente nunca foi tão fundo nesse assunto também, né? Eu acho que Uhum. é uma oportunidade talvez até de falar sobre uma nova possibilidade de atuação, né? Da fisioterapia, pouco divulgada, então acho que vai ser um episódio legal para a gente discutir. Sim. Maravilha. Então, Débora, eu vou pedir para você se apresentar, mas aqui teve uma outra pessoa que eu estava conversando que ela me falou que você é a primeira fisioterapeuta a tornar-se professora titular na USP, né? Pioneira em colocar fisioterapia nos congressos de neurologia e cefaleia e fundadora do curso de fisioterapia da USP Ribeirão Preto, né? E uma outra palavra, a gente está até entre adultos, fudida demais, né? Rodrigo Vasconcelos que me contou esses segredinhos aqui. Uma pessoa que você também ajudou a formar aí, então você, através dele, ajudou, acho que mais pessoas ainda, né? Que o Rodrigo tem uma grande expansão, mas por favor, fique à vontade para se apresentar aí. Bom, então vamos lá. Eu vou corrigir umas informações que o Rodrigo te Foi deu, do tá? Rodrigo, você se vê com ele. Eu cheguei aqui na USP em 2002. Quando a gente fala que o Rodrigo fala que a gente sou fundadora, né? Na verdade, o curso foi criado pela Universidade de São Paulo, obviamente antes de eu chegar, mas eu fui a docente que passou no primeiro concurso, eu fui a primeira docente selecionada, que aí eu tive sim como missão, como encargo, como natural função, coordenar o curso. Então, eu coordenei o curso nos 6 primeiros anos desse curso, que foi, então, o desafio todo, né, da implementação. E o Rodrigo foi nosso pós-graduando, foi meu pós-graduando. Até uma história, não sei se você sabe ou já contou, né, mas o Rodrigo estava nos Estados Unidos Uhum. e ele mandou um e-mail para uma professora minha. E uma professora que eu acompanhava de muito perto, de tão perto que eu lia todos os e-mails dela, né? E um dia eu vi um e-mail, eu falei, gente, mas esse aqui é o Rodrigo. E ele estava procurando, interessado em fazer pós-graduação, e aí eu respondi como Débora, né? Porque eu fui Uhum. professora do Rodrigo em Piracicaba, na Unimep. E lá eles me chamavam de Deborinha. Então eu respondi como Deborinha. Eu falei, Rodrigo, aqui é a Deborinha. E eu tô aqui com a Vanessa, que era a professora da Federal que ele procurou na época.
Falei, mas eu tô indo para a USP, então eu, né, devo estar lá e eu vou começar certamente na pós-graduação, então me procura lá. Então foi isso. O Rodrigo também, como pós-graduando, ele foi, na verdade, uma testemunha ocular do início do nosso curso aqui. Como vocês sabem, o nosso curso foi criado aqui na unidade da USP de Ribeirão Preto, né, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Na época, o curso de medicina completava 50 anos de idade. Então, Tá. e a gente sabe da tradição do curso de medicina aqui, né? Então, a gente chegou com os olhares, assim, muitos olhares atravessados, né? Duvidando. Teve até reportagem no jornal aqui da medicina, duvidando um pouco desse pessoalzinho que está chegando aí, sabe? E o Rodrigo acompanhou tudo isso, e eu fui a coordenadora do curso, então, aí, por 6 anos. Depois eu coordenei o nosso programa de pós, que também foi um programa de pós, assim, que já nasceu digamos, de bem calçado, né? Assim, já Uhum. nasceu pronto para correr. A gente teve nota 4 e a gente aprovou um super projeto na unidade aqui na USP, que subsidiou financeiramente o programa. E aí o programa passou a ser nosso, porque a gente estava num programa que era da ortopedia, né? Então foi assim que eu cheguei aqui na USP, né? Com essa missão de implementar o curso de graduação, mas obviamente com as facilidades, com os apoios que a gente obteve, todo mundo que foi chegando, a começar por mim, a gente foi entrando na pós-graduação, se envolvendo aí com produção de conhecimento, né? Então, para vocês se situarem, isso aconteceu em 2002. Mas eu vim de uma pós-graduação, fico vendo vocês assim fazendo pós-graduação. Hoje essa geração pode escolher o docente, pode escolher a linha, pode escolher onde quer trabalhar, enfim, né? Você tem, felizmente, muitas opções hoje no estrito senso em fisioterapia. No meu tempo, a gente não tinha nenhum. Então, a gente tinha que recorrer a outras áreas de concentração em outros campos de conhecimento. No meu caso, eu procurei a Unicamp. Uhum. A Unicamp, que tem um campus lá em Piracicaba, vocês conhecem? É a Faculdade de Odonto, mas Não. é onde o professor Fausto Berzi mantinha um laboratório de eletromiografia, que na época parecia assim, não vai rir, tá, Rafael? Mas parecia o máximo, a gente ia botar eletrodo nos músculos, ia ver como esses músculos trabalhavam. Isso era 1994. E assim a gente se sentia, e quando a gente começou a quantificar aqueles sinais biológicos, né, com RMS, assim, nossa, a gente achou que estava no máximo da tecnologia. Se vocês olharem a minha tese de doutorado, assim, ela é um primor de simplicidade e de pouquíssima contribuição à ciência, né? Mas era o que tinha naquela época, né? A gente estava achando que estava surfando, assim. Então, indo atrás da cinesiologia, que é uma coisa que eu sempre gostei bastante, né? Eu não tenho tamanho, eu sou um pouco maior que a Harumi, mas eu sempre fui atleta, né? Então, essa coisa do esporte sempre me moveu, e aí eu sempre tive dor na coluna, no joelho, não sei o quê, e foi por isso que eu fui parar na fisioterapia, né? E depois procurando um laboratório que tinha na faculdade de odonto. Então, foi procurando, você vê como é que são os caminhos, né? Eu fui procurar aí a cinesiologia, fui procurar o joelho, porque é uma coisa. E aí é que o meu caminho cruza bastante com o Rodrigo, né? Uhum. Foi a minha linha de pesquisa, assim, durante muitos anos. E por questões circunstanciais que cabem ser escrita num livro caixa 2, sabe? O As, paralelo da fisioterapia, né? as coisas mudaram. Mas você veja como os tropeços que a vida dá. Se a gente souber olhar eles, né, com maturidade, né, com coragem, eles podem simplesmente representar, como representaram para mim, assim, um portal que a gente passa e abre realmente um novo mundo, que aí foi o mundo da cefaleia, para mim. Uhum. Perfeito. Então, Mas foi é aí que eu ia engatando as perguntar, coisas. como que
que surgiu o interesse por cefaleia ou se foi oportunidade, né? Porque eu acho que são essas questões, quando a gente Sim. fala da cefaleia, de algumas áreas, né? Quando a gente escolhe o que vai estudar por tanto período, como que essas coisas aparecem, são oportunidades ou são escolhas, né? Então, como você chegou na cefaleia, ainda mais numa época que eu acredito que a fisioterapia não falava dessa atuação dentro desse assunto, né? Então, na verdade, como eu falei para você, eu fui fazer pós-graduação lá na Faculdade de Odonto, em Piracicaba. E o que tinha lá em termos de clínica, e eu não saía do laboratório de eletromiografia, eu estava lá o tempo inteiro, porque eu era casada e tinha um filho, Pedro. Pedro era um menino que eu deixei em Araraquara. Então, eu não gostava de me sentir assim, desocupada ou perdendo o meu tempo, né? Porque Uhum, eu abri mão da minha convivência familiar, meu filho passava a semana toda com a minha mãe, né? Então eu me sentia muito na obrigação de ocupar bem o meu tempo. E o meu ocupar bem o meu tempo era ficar no laboratório com o Fausto, saudoso entendi. professor Fausto. Uhum, E aí o que aparecia lá, Leandro, eram pacientes que tinham dor na face, sabe? E eu nem sabia direito o que que era disfunção temporomandibular, mas os pacientes apareciam, eu colocava os eletrodos, eu fazia o exame, porque era uma questão técnica, eu acompanhava a discussão, aí aquilo mexia muito com a minha ignorância, eu falava, meu Deus, mas o que que eles estão falando? Trismo, eu lembro até hoje a primeira vez que eu escutei a palavra trismo. Vocês já fizeram inglês instrumental? Inglês Já. instrumental é o seguinte, eu não sei o que é, mas no meio do caminho eu fui deduzindo o que seria, né? uhum, Então, eu fiz inglês instrumental na época, queria fugir do inglês de verdade, né? Mas eu falei que o raciocínio foi o mesmo, acompanhando a discussão dos dentistas, eu identifiquei que o que eles estavam falando era, na verdade, de uma condição muscular, que para fisioterapia não era nenhum absurdo, eu não sabia como fazer, mas eu entendia que eu tinha algo a fazer como fisioterapeuta por aquele paciente que eles estavam identificando um trismo, né? Aí começou aquela brincadeira. Professor, acho que posso ajudar. Eu acho que posso avaliar. Aí eu comecei a avaliar os pacientes, aí fazia MG para saber o que estava acontecendo. Eu via, por exemplo, que tinha pacientes que não conseguiam relaxar, né? Você colocava o eletrodo e sem pedir nada o músculo já entrava. Eu falava, nossa, que grau de estresse. Então, pera um pouquinho, vem, vamos fazer um trabalho de relaxamento, vamos respirar. Aí começou aquela história, eu comecei a me envolver, e foi assim que eu, primeiramente, me liguei e comecei a estudar com DTM, né? E aí surgiu a oportunidade, no primeiro ano do mestrado, de dar aulas na Unimep, que foi quando eu conheci aí gente muito boa. O Rodrigo é uma delas, né? Sem dúvida, uma expressão enorme da fisioterapia. O Rodrigo fala, mas é verdade, porque eu me lembro até hoje do primeiro, quando eu era supervisora de estágio, chegou um paciente para avaliar, era uma menissectomia. Falei, Rodrigo, vem cá, vamos avaliar. E aí, a primeira avaliação de joelho dele foi essa menissectomia, né? Mas eu, na verdade, comecei a me envolver aí com o DTM. Como eu era supervisora, eu comecei a triar os pacientes da Unicamp para a Unimep. tá, E foi aí que a Dani Biasotto, por exemplo, foi minha aluna. A que gente teve legal. outras alunas, né? A Mariana, que também fez doutorado na Unicamp, a Gislaine. A gente teve, eu tive excelentes alunas lá que gostaram desse assunto e a gente tratava, avaliava DTM. Isso começou a chamar a atenção dos dentistas. Eu comecei a estudar. Comecei até a dar cursos depois, que ensinava. Eu queria ensinar aquilo que parecia ainda muito novo. Quando eu vim para a USP, então eu saí da Unimep em 98, fiquei um tempo em Uberlândia, também trabalhando com pós-graduação, DTM e joelho, não sei o quê. Quando eu vim para a USP, eu não tinha nada aqui. Eu falo assim também, é importante também que o pessoal entenda. Eu acho que também é um pouco de história da fisioterapia, meninos, Sim, com porque certeza. é muito diferente hoje quando você presta um concurso e entra numa universidade, especialmente uma de grande porte como a minha, como a nossa. Inclusive vai ter uma vaga aqui na USP, vocês fiquem atentos, né? Divulgando, né? A pessoa entra aqui, ela já tem linhas de pesquisa definida, ela já tem laboratórios, ela tem equipamentos de alto custo, ela tem um caminho traçado. Claro que ela vai ter que
descobrir o dela, enfim, né? Colocar ali uma estaca no trabalho dela, mas ela tem um caminho. Quando eu cheguei na USP, eu nem sabia, eu conto sempre essa história, porque eu não sabia onde era o banheiro. E eu falava, gente, alguém vai me perguntar onde é o banheiro e eu não vou saber dizer. Pô, se a pessoa não sabe onde é o banheiro do lugar, significa que ela não sabe nada. Mas era exatamente assim. Eu me lembro até hoje, na primeira aula inaugural, o governador de São Paulo, o prefeito de Ribeirão, secretário, não sei o quê. E eu tentando descobrir onde é que era o banheiro, porque eu falei, se algum aluno me pergunta, eu vou ter que saber onde é o banheiro, né? Mas não Aham. sabia sequer onde era o banheiro. Então, vejam, assim como eu, né, os docentes que foram chegando aqui também, né, na Federal de São Carlos, assim, Uhum. as universidades mais clássicas, assim, né, a USP São Paulo, a gente foi abrindo picada mesmo, né? Então, nessa tentativa de abrir picada, eu trabalhei com duas linhas durante um tempo, com duas grandes linhas de pesquisa, que foi membro inferior Uhum. e coluna, né? Assim, fazia ortopedia e DTM. Mas procurando DTM no hospital, eu não achei DTM, né? A DTM estava lá na faculdade de odonto, com uma outra complexidade de encaminhamento. Aí eu acabei encontrando o ambulatório de cefaleia do professor José Geraldo Speciali, Uhum. que na época já era uma super referência em cefaleia, né, no Brasil e no mundo, né, porque isso foi 2003, logo depois que eu cheguei, em 2004. Então, eu mirei na DTM, mas o que tinha para mim era uma cefaleia. Aí eu falei, professor, e se a gente avaliasse nessas mulheres que têm dor de cabeça? Ah, porque ele me chamou para uma banca de um aluno dele, Aham. que avaliou DTM nessas mulheres. Mas avaliou assim. Eu fiz várias críticas quanto aos métodos, quanto ao rigor, enfim. Foi até uma experiência interessante para fazer parte daquela banca. Mas aí o professor me abriu as portas, né? Ele não pensou, pô, que menininha arrogante que fica pondo defeito, né? Ele falou, ah, mas eu acho que essa daí tem boa vontade e disposição, provavelmente, não sei. Mas o certamente é que eu devo muito à professora Speciale, porque eu depois, eu não sei se vocês não conhecem aqui, mas aqui tem um esquema dos corredores, né? Então, tem Uhum. o corredor da cefaleia, que é o corredor É. 4. Então, a gente ia para o corredor 4, eu já fiquei muito tempo no corredor do joelho também. Então, o Aham. Rodrigo, por exemplo, trabalhou lá um tempo aqui com a gente, né? Mas você fica no corredor e fica acompanhando as consultas médicas. E você fica, entra numa, entra noutra. Aí ficava eu e os meus alunos escutando os casos e você fala, pô, não tem DTM, só cefaleia, mas aquela coisa, né? Vai escutando, vai escutando, vai escutando, junto com os residentes, uma coisa toda quinta-feira. Aí começou essa história. Nossa, eu acho que esse tem ponto gatilho. Nossa, tem ponto gatilho, cefaleia, imagina. Não, Débora, não. Não, mas se tem ponto gatilho, a gente não podia ver a palpação com limiar de dor? Uhum. A gente podia fazer esse projeto. Não, mas então só se fizesse, eu lembro até hoje, um neurologista disse para mim, então vamos fazer todos os dias a palpação. Eu falei, não, todos os dias não tem necessidade. Aí a gente foi começando os primeiros projetos, procurando DTM em quem tinha cefaleia. Mas já que a gente estava ali, a gente foi estudando a sensibilização dessas mulheres. Uhum. Você falou, opa, tem coisa interessante aqui, né? Então, começou tudo por aí. Aí a coisa foi tomando um corpo, de tal ponto que a linha da DTM, o Rodrigo que brincava, né? O pessoal do joelho, ele, a Lília, o Marcelo, enfim. Eles brincavam essa história. Pô, tinha o povo da DTM, que era cefaleia e DTM, e o povo do joelho, né? Aham. Claro que um ia ter que saber a coisa do outro, eles ficavam desesperados. Mas depois o grupo do joelho acabou se extinguindo por várias razões. Extinguindo completamente, não. A Uhum. gente sabe que ainda tem coisas borbulhando, talvez até vai ter algum projeto que recomeça agora, porque eu estou voltando para a especialização, né? Uhum. Mas aí a cefaleia foi tomando corpo. Você vê que ela foi tomando corpo clinicamente, porque conforme a gente foi vendo os pacientes, ninguém era
para fisioterapia, sabe? A gente estava ali olhando, avaliando. Aí a gente foi dizendo, não, professor, eu acho que esse paciente vai se beneficiar se descer. Se descer, porque o nosso serviço era no subsolo, né? Uhum. Ainda é. Aí a gente falava, se descer, ele vai, a gente pode ajudá-lo. Será? Aí a gente começou tratando um, tratando o outro. No começo, eu mesma atendia esses pacientes, né? Até atrair os alunos para fazerem isso. Aí o que a gente foi observando, e o paciente, o doutor especial também, o grupo foi observando que alguns pacientes se beneficiavam bastante Uhum. quando faziam fisioterapia. E aí os projetos foram tomando corpo, né? Então vocês podem olhar assim, então, por exemplo, em termos de identificar se isso é ou não uma característica do migranoso, o nosso grupo contribuiu com vários artigos nesse sentido. E por Sim. que a migrânia? Porque a gente está num hospital de alta complexidade. Eu tenho cefaleia cervicogênica, tenho tensional, tenho outras cefaleias, outras condições, porque é de algias, né, crâniofaciais. Uhum. Mas certamente a migrânia é o carro-chefe do ambulatório de neurologia aqui, né, no ambulatório de cefaleia. Então, tinha tudo a ver estudar esses pacientes. E a gente foi estudando esse paciente sob vários aspectos, Uhum. construindo aí um conjunto de evidências de que pacientes migranosos têm mais do que dor de cabeça. Eu sempre começo minhas frases, meus artigos meio que por aí, né? Migrânia é mais do que dor de cabeça. Uhum. Débora, só te cortando um pouquinho, eu acho extremamente interessante e importante, né, toda essa construção que você teve, né, porque é um pouco do que você falou, no sentido de, quando alguém fala sobre cefaleia, não é a primeira coisa que se vem na cabeça, do tipo, vou fazer fisioterapia, né? Sim, É. Então, eu acho que essa conquista ela é uma coisa muito importante de maturidade da profissão para a gente conseguir atuar. Então, se hoje em dia já não se pensa na fisioterapia como carro-chefe, né, desse tratamento, eu queria entender um pouco como que você sente que esse ganhar espaço pode acontecer fora também, né? Porque eu acho que isso é muito relevante, porque você estava dentro de um nicho, de um centro de referência e sim, acontecendo muita coisa. Então, pessoas que também atuam, né? Assim como a DTM também tem um público muito específico, né? A gente tem a Yasmin no programa, o Luiz Henrique, pessoas que trabalham exclusivamente com DTM, né? sim. Então, essa construção de espaço da fisioterapia, acho que é interessante saber a sua opinião em relação a como que esses espaços podem ser conquistados, né? Olha, a gente tem um grande caminho ainda pela frente, né? Então, Uhum. retomando um pouco com você, uma coisa que ajudou muito dentro da comunidade de neurologistas, obviamente da Sociedade Brasileira de Cefaleia, é, o fato de eu ter conhecido o professor Marcelo Eduardo Bigal. Ele foi um residente aqui do nosso serviço, ele ganhou uma bolsa para ir para os Estados Unidos em 2001, na época da queda das Torres Gêmeas, né? Uhum. O Marcelo aí ficou em grandes centros de cefaleia nos Estados Unidos e foi criando uma carreira muitíssimo sólida junto com o maior neuroepidemiologista do mundo, que é o professor Richard Lipton. O Marcelo teve aqui, né, aqui no nosso, com o professor especial, dando uma semana, talvez, de curso, de aula, não sei o quê, e eu partilhei com o Marcelo os nossos projetos, o que a gente fazia. O Marcelo é um visionário, alguém assim, é um outlier completo, né, no mundo. Uhum. Então, ele olhou aquilo tudo com muitíssimo interesse, né? E ele ficou realmente assim muito interessado no que a gente fazia. E eu disse para ele, Marcelo, você conhece cefaleatras no mundo todo? Eu gostaria de fazer o meu pós-doc nesse tema. Aí ele disse, Uhum. bom, Débora, se você quer estudar, trabalhar com esse assunto, o melhor grupo é o meu, sou eu e o Lipton. Ele é bem assim, justo. O melhor sou eu e o Lipton mesmo, então eu fiquei, bom, então tá. Então eu fui para trabalhar com o professor Marcelo, mas na época ele foi embora, ele foi, obviamente a indústria farmacêutica pescou ele. E aí hoje ele é dono de uma farmacêutica e o Uhum. Marcelo foi um dos desenvolvedores
da droga, que hoje é uma coqueluche mesmo, assim, né? É uma coisa que tem atraído muita atenção, porque tem obtido muitos resultados, que é o anti-CGRP. Uma das drogas disponíveis no mercado teve a participação efetiva, né? A patente aí desse professor, do Marcelo. Uhum. Então, o que aconteceu foi que estar com o Richard Lipton, e a partir daí, eu nunca mais perdi um congresso no Brasil e nunca mais perdi um congresso no exterior. Uhum. E aí eu estava sempre lá, sabe assim? O pessoal fazendo, como diz o outro, xixi no poste, sabe? Ali, tá ali, ninguém me vê, fui transparente muitos anos, mas estava sempre ali apresentando um trabalhinho. Num ou no outro congresso, os alunos me acompanharam, depois muitos acompanharam. A gente foi construindo um pouco um conhecimento, sempre sem pretensão nenhuma, assim. A gente tinha o interesse de estar nos congressos da Sociedade Brasileira de Cefaleia para levar a nossa contribuição. Tem uma história muito interessante. No Congresso do Rio de Janeiro, um pesquisador hoje também não está mais no Brasil, né? Foi embora. Ele olhou os nossos dados. Foi quando eu comecei a estudar a história da paciente que tem enxaqueca, ter vertigem, ter desequilíbrio, que parecia um total absurdo, uma perda de tempo horrorosa. E ele foi avaliar um pôster de uma aluna minha. Ele rabiscou o pôster com caneta. E ficou assim, foi clássico, eu conto sempre essa história, porque, claro, uma aluninha de C chorou, sabe, assim, e eu fiquei muito, é, né, Injuriada. É, mas engoli aquilo ali a seco e disse, tá tudo bem, eu não, eu realmente eu acho, assim, que o nosso trabalho fala por si mesmo, né, como falou, como fala, e eu tive a felicidade de encontrar esse mesmo professor em Roma, em 2015, quando aí sim, avaliando um projeto desse mesmo assunto, só que agora com uma série de inovações e dados muitíssimos mais qualificados, né? Esse mesmo professor estava lá junto com o Peter Goldsby, que é um dos grandes pesquisadores da área da cefaleia, avaliando esse pôster de uma outra aluna minha, e aí ele deu a mão à palmatória, sabe assim? Então, do tipo, ó, realmente, vocês estão na vanguarda do conhecimento, onde já se viu estudar um negócio desse que parecia uma bobagem, né? E o que a gente vê, assim, isso foi sendo disseminado entre os brasileiros que frequentam, né, os congressos no exterior. A Fabiola Dac, que é a nossa neurologista, ela é da comissão internacional, ela participa desses eventos, então a gente está sempre nesses eventos também, né? Isso também foi disseminando na Sociedade Brasileira de Cefaleia. Eu fui sendo chamada para dar uma aula aqui, falar da físio aqui, falar da DTM, aí, sabe assim, aí todo ano eu estava lá, falando ou não falando, todo ano eu estava lá, meus alunos estavam lá. A gente foi abrindo aí um espaço, mas a minha trajetória foi conseguir, digamos, essa respeitabilidade que eu tenho hoje em função da produção científica que o meu grupo tem, né? E da contribuição que a gente deu para a área. E, obviamente, assim, foram muitos trabalhos premiados no Congresso Brasileiro de Cefaleia, então existe um reconhecimento da área. Eu fui chamada para integrar o comitê, né? Existe agora até um comitê de atividade física e fisioterapia na sociedade brasileira. Então, as coisas foram assim, muito devagar, né? E ainda estão devagar. Você fala, todo paciente precisa de fisioterapia? Não, também não, Uhum. não é assim. Existe aí um certo exagero, né? Então, a gente sabe que as próprias redes sociais, às vezes, não nos ajudam, elas minimizam um problema que é grave, que é importante, né? Então, você tem cefaleias que não tem nada a ver, assim. O fisioterapeuta pode ajudar, claro que pode, como qualquer profissional da saúde poderia,
lidar no manejo de uma doença incapacitante e crônica. Mas tem Uhum. especificidades que é importante que a gente conheça, que a gente entenda, que a gente saiba separar, não é? Então, é isso um pouco que tem sido o meu trabalho ao longo do tempo, né? Então, durante os congressos de cefaleia, varia um pouco o tema, mas eu já Uhum. falei muito das evidências da fisioterapia no manejo das crises de cefaleia, mostrando que, puxa, não é invenção nem minha, nem de ninguém. E felizmente hoje a gente tem um grupo no mundo, né, estudando isso. Mas eu já escutei de fisioterapeutas assim, pesquisadores de renome, dizendo para mim: puxa, Débora, o que você faz nem é fisioterapia, né? E eu sempre levei de boa mesmo, porque lá na CAPES, eu não sei se vocês sabem, a gente é meio que obrigado a publicar em revista XYZ. Eu Uhum. jamais considerei isso. Eu Uhum. sempre quis publicar na Cefalalgia, na Redeik, porque elas eram a vitrine que eu queria e que eu Perfeito. precisava. Pontuava na CAPES? Nem sei. No começo, não. Talvez agora até pontue, mas se você perguntar para mim que extrato que ela tá, não sei, nunca soube. Acho que estava lá para o B qualquer coisa, ou A3, nem sei se tem isso, mas enfim. O meu objetivo com os nossos dados era colocar na vitrine e dizer: Uhum. olha, existe um grupo estudando isso de forma séria. E o professor Bigal, que é um grande pesquisador, agora virou industrial, dono de farmacêutica, mas ele teve um papel fundamental nessa disseminação do que a gente fazia, né? Porque Uhum. ele é uma das pessoas mais citadas. E o professor Lipton, que foi meu supervisor, é alguém que eu tenho assim muito carinho, tenho um relacionamento muito bom com ele, e ele também foi sempre alguém que deu esse apoio, né? Que quando vem de pessoas assim, né? E dentro daqui do nosso grupo de cefaleia, o professor especial sempre foi muito respeitadíssimo e sempre me tratou a fisioterapia, os meus alunos, sempre com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito. E a nossa participação nesses eventos, ela é sempre muito festiva, porque é muito bom estar lá, meus alunos gostam, eu gosto de vê-los desempenhando, defendendo o seu dado, né? Uhum. Então, eu fico sempre muito feliz. Nesse congresso agora que a gente teve, o último em Fortaleza, o meu aluno de IC estava lá apresentando o IC sobre sensibilização, Rafael. Assim, a gente tem um projeto que a gente usou o CSI, uma série de coisas, no paciente que tem enxaqueca. A gente quis ver como é que isso se comportava. Então, ele está lá bonitinho, achando que chega alguém para avaliar. Chega o Marcelo Bigal e o Mário Pérez, Mário Pérez é o novo presidente da Sociedade Internacional de Cefaleia, né? Uhum. Então, o menino assim gelou, e eu acho isso assim, eu falo, se tem uma das coisas que enche meu coração de alegria, é ver esse tipo de coisa, sabe assim? Então, Uhum. eu acho que aí a fisioterapia também ela vai mostrando o seu espaço, a sua contribuição. Eu sou bastante cuidadosa quando eu falo do papel da fisioterapia, quando eu mostro o que a fisioterapia pode fazer, porque ela não é assim essa coisa maravilhosa, tire sua dor de cabeça em 3 dias. Isso é uma mentira mesmo, né? Mas ela tem contribuições para dar. Do ponto de vista clínico, do ponto Uhum. de vista de manejo da crise, a gente é muito bom nisso, né? Essa coisa Uhum. da educação em dor, o paciente que tem enxaqueca não tem como escapar. Então, e a fisioterapia, a gente tem paciência, a gente tem jeito, a gente tem. Então, tem como ajudar o paciente nesse sentido. Sem contar aí as técnicas que a gente domina de ajudar esse processo de sensibilização, né? Uhum. Então, do ponto de vista clínico. E uma coisa que a gente tem visto é que, do ponto de vista de pesquisa, a fisioterapia também está voando baixo, né? Você tem grupos excelentes. Então, a gente editou ano passado, em agosto, um volume especial só sobre cefaleia, né? Legal. E foi um sucesso, assim, quer dizer, Uhum. muita gente publicando, muita gente enviando, muitos artigos bons. Então, você vê que o assunto está florescendo, né? Sim. E isso é importante. Agora, eu não fico tão preocupada, Leandro, com esse negócio, é uma área, eu acho que é. E aí eu posso dar até um spoiler para vocês. Por favor.
A gente Gostamos de sempre é bom spoiler. dar um A spoiler. gente gosta de spoiler, a gente gosta de spoilers. Não, eu não falei para vocês que eu estou deixando a chefia, né? Aham. E troquei até uma ideia com algumas pessoas, que é essa coisa de, puxa vida, tudo que eu faço, meia dúzia de aluno tem a chance de ver e aprender. O que também não é, né, se isso pode ser multiplicado, eu vou fazer meus esforços para que isso seja multiplicado via USP. É que a USP é uma senhora idosa, lenta, cheia de manias, mas uma hora a gente atende às vontades dela, né? E aí eu gostaria muito de ensinar isso, que ao longo desses anos todos eu tenho aprendido a um número maior de pessoas, né? Uhum. Aí é o spoiler, Rafael. Muito bom. Eu Débora, gosto de spoilers. deixa eu só aproveitar, eu acho que você falou várias coisas super importantes, assim, já de evoluções, mas assim como o Elinho, nosso sócio, né, aqui do Fisiortopedia, ele fala que já viveu muitas fisioterapias, e ele teve que se reaprender dentro Tentar, disso, né? sim. E aí, aproveitando dentro desse contexto da cefaleia e da fisioterapia, ou só da cefaleia em si, né, de conhecimento, o que você considera grandes marcos, né, em relação dessas fisioterapias diferentes ou do conhecimento da cefaleia, que você passou aí, que você viveu? Eu acho que com certeza você contribuiu, né? Então, o que são os grandes marcos dessa área? Olha, eu nunca refleti nisso, sabia? Mas agora você tá falando assim, eu penso que um primeiro grande marco, eu me lembro, né? Quando o Bigal esteve aqui no Brasil, o Bigal e o professor Lipton fizeram o maior estudo epidemiológico americano, Uhum, com 40 mil famílias, qualquer coisa assim, né? E aí eles determinaram os critérios ou aquilo que prediz a cronificação da enxaqueca, né? uhum, E uma das coisas que era a alodínia, é a alodínia, né? E eu me lembro de conversar isso aqui no serviço, né, com os neurologistas. Será que o nosso paciente tem alodínia? A gente uhum, estava tão interessado. O que a fisioterapia sabia? Fisioterapia sabia palpação, limiar de dor por pressão. uhum, Hiperalgesia, alodínia? Não. Aí, não tem, não tem alodínia. Não tem por que ter alodínia. Eu falei, mas professor, o Marcelo quer que eu estude alodínia. O que eu vou fazer lá nos Estados Unidos, então, se não tem? Quer dizer, você vê, a gente nem sabia do que estava falando. A gente nem entendia do que estava falando, muito menos entendia se o paciente enxaquecoso tinha alodínia. Então, eu me lembro assim, isso foi um marco. Depois a gente conversando, né, no serviço clínico, você fala, sim, nossa, faz sentido, porque dói prender o cabelo, o elástico, né, roupa apertada, ai, faz sentido. A mulher realmente não gosta que o marido chegue perto, porque... uhum, Então, aí a gente começou a falar, nossa, você viu? Que ignorância, ignorância, tô ninguém enxergando nada, né? uhum, E um outro marco que eu também vi, assim, presenciei, é a história dos pontos gatilhos. uhum, Porque a fisiopatologia, eu estou falando da enxaqueca, tá? Porque na sim, cefaleia cervicogênica, ok, todo mundo sabe que, inclusive, vai lá e faz o bloqueio, que é um critério diagnóstico, né? sim, Mas na cefaleia enxaqueca né, do tipo migranosa e na cefaleia do tipo tensional, todo mundo também já acolhia, porque o Fernandes de las Penhas contribuiu muito para que as pessoas incorporassem a questão da sensibilização aí na cefaleia do tipo tensional. Mas na enxaqueca isso era assim uma heresia, sabe? Você está falando de ponto gatilho, nada disso, não existe. Tanto que eu uso sempre, eu tenho um artigo de 2000 e talvez 11, não lembro mais, me chama do Morris, eu até usei no meu artigo de revisão agora. Ele conclui que do tipo, gente, não tem, tá? Se tem, não tem como medir. Essas medidas não são confiáveis. Então, ó, uhum, esquece esse assunto. E aí, logo depois, as evidências brotam assim, mostrando, puxa, tem ponto gatilho. Nossa, uhum, tem diminuição do limiar de dor. Tem regiões que são menos sensíveis, mais ou menos sensíveis.
que difere essa pessoa de quem não é enxaquecoso, não tem migrânia, enfim. A amplitude cervical, todo mundo reconhecia que era um problema para quem tinha cefaleia cervicogênica, né? O Sim. trabalho do Toby Hall. Aí a gente falou, mas não custa nada ver se o migranoso tem. Então, vamos fazer no migranoso. Aí na banca o neurologista falou, mas esses aí deviam ter... Isso aí não era migrana, então. Isso aí era cefaleia cervicogênica. Aí a Fabiola, graças a Deus, a doutora Fabiola, né? Ela vai igual uma onça, assim, sabe? Ela é muito rigorosa do ponto de vista de aplicação da classificação internacional. Ela é rigorosíssima. E eu gosto muito, né? Os residentes têm que sambar um pouco com ela, mas eu gosto muito, né? Então, eles eram definitivamente migranosos. E aí a gente viu que, epa, o pescoço deles também tem um grau de restrição. Então, parecia óbvio para nós, mas Uhum. parecia que você estava mostrando uma coisa, um absurdo, né? Então, quando a gente mostrou que o Flexion Rotation Test pode ser positivo também no paciente que tem enxaqueca, nossa, entendeu? Assim, inclusive, eu não sei, o Rafael, assim, eu não conhecia muito essa perspectiva da Austrália, né? Eu conhecia porque eu acho que quem, assim, ficava corrigindo nossos artigos, boa parte era o pessoal da Austrália. Uhum. Mas eles têm essa coisa da cefaleia cervicogênica, ou do tudo ser cervicogênico, ou do tudo ser ou não ser da cervical, é ou não é uma disfunção. Eu não me ocupo com essa, entendeu? Essa disputa. Eu penso que, bom, se há envolvimento cervical, a gente avalia, detecta e trata. Mas se não há, toca o barco, tem outra coisa para fazer, né? Agora, não dá para desprezar o envolvimento cervical de pacientes com enxaqueca, não dá. E os nossos dados ajudaram muito essas evidências serem reforçadas, né? Então, eu fico feliz nesse sentido, né? E aí, eu falo que eu sou o baixo clero, eu vejo os artigos, assim, né? Eu também, eu faço aquele trabalho persistente, sabe? Se vocês me perguntarem essa projeção, você já buscou, então, uma projeção dentro da sociedade? Não, eu estou ali fazendo o meu serviço, estou ali com os meus alunos, minha tarefa é levá-los lá, é vê-los Uhum. apresentar, vê-los tropeçar, sabe? Vê-los, enfim, crescerem. Então, é isso que eu faço isso sempre. Tenho sempre um projeto em andamento, estou sempre procurando questões que a gente possa resolver do ponto de vista científico, mas a projeção aparece, né? Então, aparece por conta, desse reconhecimento científico que o nosso grupo tomou. Uhum. Então, eu jamais me passou pela cabeça ser convidada para dar uma. Veja, você fala fisioterapia é reconhecida. Você vê, vai lá e chama uma fisioterapeuta para falar das repercussões musculoesqueléticas num congresso internacional de cefaleia. Puxa vida, hein? Quem foi? Não sei. Eu sei que isso obviamente teve uma repercussão dentro da nossa sociedade, né? Uhum. E houve ali uma exposição, né, de uma brasileira falando de um assunto basicamente em cima dos dados que a gente mesmo produziu. Então, foi essa experiência que eu tive agora na Coreia, foi sensacional. Legal. E a Gabriela foi lá falar das questões que também o pessoal ainda demora a acreditar, né? O Arne May é o editor, foi editor muito tempo da Cefalálgia. Uhum. E ele foi o supervisor da minha aluna lá na Alemanha. A primeira coisa que ele disse para nós lá, quando eu estive visitando a Gabriela, é dizer: nossa, a história de cair, isso não existe. Isso não existe, porque a gente usou questionários que mediam incapacidade da tontura, da queda, enfim, né? E ele muitíssimo cético. Não, isso aí não existe. Enfim, a gente ainda convive muito com isso. Quando a gente submete os artigos, Uhum. a gente ainda escuta muita coisa disso, né? E a gente Uhum. continua botando as pedrinhas ali, né? Então, Sim. no caso, por exemplo, da migrânia vestibular, a gente já tem, assim, com os nossos dados, ajudado a mostrar que ela não é uma entidade especial, ela é uma enxaqueca que Uhum. tem sintomas vestibulares, né? Enfim.
Muito legal. Eu acho que é interessante, tava pegando o gancho que você falou, né? Tem essas diferenças de grupos, né? Acho que os grupos da Austrália eles são muito influenciados, na verdade, pelo Whiplash, pela parte de chicote. Boa parte do que eles estudaram, na verdade, de cabeças veio disso. Cervical, é. E aí Uhum. talvez por isso tenha esse viés deles, né, da cervical, ou excluir ou não a origem cervicogênica, porque você vê os principais grupos sempre tentaram ali estabelecer critérios para determinar se sintomas, né, Exato. visiomotores, sintomas, enfim, a cefaleia em si, sintomas de instabilidade postural, se era ou não de origem cervical, né? E aí surgiram algumas linhas e você fala em cima disso, né? Mas é interessante ver como, dependendo de onde vem, né, a motivação para o estudo tem um viés aí, né? E você sabe que nós vamos dar, a Ju resolveu reunir todo mundo junto. Ela, a Kerstin, da Alemanha, a Liang e eu, num simpósio agora no iFont. Legal. Aham, que Eu legal. ainda não sei o que vai acontecer, mas vai juntar nós quatro e vamos lá conversar, né, sobre a nossa perspectiva. A gente já sabe um pouco o que cada uma pensa, porque todo mundo publicou sua revisão aí no volume. Uhum. Mas eu sou essa pessoa, assim, do tipo de boa, viu, Rafael? Assim, essa discussão semântica, eu acho que é interessante. Há quem goste de perder, assim, um tempo nisso, desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu também sou muito prática, né? Então deve ser isso também. Ô, Débora, vendo você falando bastante coisa assim, me lembra muitas conversas que eu já tive com o Palmiro Torrieri, né? E me parece que muita coisa da terapia manual ajudou a essas coisas crescerem juntos, né? Então, assim, como a cefaleia em si não é aquela coisa literal, obviamente articular, que a gente vai mexer, não sei o quê, né? É impressão errada, mas assim, eu sei que eu tenho o viés do Palmiro, né? Mas eu acho que os conhecimentos da terapia manual ajudaram muito ao entendimento da cefaleia também serem expandidos, evoluídos, né? Não, sem dúvida. E aí acho muito justo assim você fazer a referência ao Palmiro, que é alguém que estuda esse assunto muito antes de mim, né? Eu acho que muito antes de todo Mas mundo. toda vez que ele fala desse assunto, ele cita você. Então, assim. Não, é porque ele é um amigo, né? É porque ele é um amigo, mas é alguém muitíssimo respeitado, assim, eu conheço poucas pessoas tão estudiosas quanto o Palmeiro. E, obviamente, né, não só as técnicas que ele ensina, mas a terapia manual, como você falou, ela, e aí, como o Rafael também lembrou, a coisa da cervicogênica foi o motor que nos ajudou a fisioterapia a lançar, assim, né? Uma coisa. A Ju disse assim para mim: não, mas aqui na Austrália, os neurologistas consultam a gente para saber se é cervicogênica. Jamais, entendeu? Esse critério é um critério diagnóstico. Eu não acho que Uhum, a gente tenha que se envolver com isso. Eu sou capaz de detectar ou de diagnosticar por critérios clínicos? Obviamente que eu sou. Eu estou vendo, eu aplico, eu vejo, o diagnóstico da cefaleia é clínico, mas tem uma série de detalhes do exame neurológico que não tenho. Então, a gente não pode ter essa ilusão, né? Ou querer simplificar tudo. Eu temo um pouco por esse lado e sou sempre muito resguardada. Eu estou aqui há muitos anos, eu acompanho o ambulatório, né? Se você bobear, meus alunos que acompanham o ambulatório, eu falo, eles saem igual residente de neurologia na cefaleia, eles saem experientes, mas é no sentido de saber lidar e manejar, não de sair por aí fazendo diagnóstico. Então, a terapia manual teve esse papel muito forte na cefaleia cervicogênica. Que verdade, né? Melhora uhum, o paciente. Você já viu os milagres do Palmiro? É sensacional, né? Eu adoro. E é real, eles são reais, são verdadeiros. O paciente realmente tem um benefício enorme. Então, eu acho que teve esse papel. E eu acho que essa foi realmente uma grande contribuição, que depois se viu que também tem o seu benefício em outras cefaleias, incluindo a migrânia. uhum, Então, hoje a gente sabe que tem até uma revisão que eu gosto muito, o César fez uma revisão que não é sistemática, nada, ela é meio narrativa, mas ele separa as cefaleias, assim,
e ele vai dizendo, né, do que mais cabe na cervicogênica, do que mais cabe na tensional, na enxaqueca. Então, a gente sabe que a terapia manual é uma coisa, assim, muito estabelecida para a cervicogênica. Mas as evidências começam a ficar cada vez mais consistentes, que também outras dores de cabeça, por exemplo, como a enxaqueca, podem se beneficiar e muito das técnicas de terapia manual, de desativação de pontos gatilhos. E tem outra coisa, meninos, que eu queria que todo mundo soubesse, sabe? Precisa ser altamente especializado para lidar com esse caso? Não. Eu ensino, digamos, eu com todo respeito à complexidade do que o Palmiro faz, eu adoro, faz, ele é um mago, tá bom? Mas a gente consegue obter resultados muito bons com técnicas simples, Uhum, é, que qualquer fisioterapeuta pode aprender, porque mobilizar um pescoço, tracionar, pompar uma cervical, liberar, né, um ponto gatilho, fazer uma manobra miofascial. Puxa vida, se você não sai da escola sabendo fazer isso, a sua escola é muito ruim. Eu sei que tem escolas muito ruins, e é por isso que tá cheio de gente aí vendendo isso, porque de fato é fácil ensinar. Mas uhum, se você perguntar para mim, você pode contribuir com a fisioterapia, pode contribuir com a cefaleia, mas pode contribuir muito. E precisa ser altamente especializado em técnicas fisioterapeutas? Não. Precisa entender bastante do que está acontecendo por trás. Aí sim eu acho que é mais complexo, sabe? Porque isso não faz muito, isso não está nas nossas grades, né? Claro, está aqui na USP porque nós estamos aqui, né? uhum, Mas ensinar o quê, por quê, como, qual a diferença, como que é a fisiopatologia, que relação que as coisas têm. Eu, por exemplo, não dou essa aula de cefaleia sozinha. Quando alguém me chama, eu sempre digo assim, eu digo que o sistema crânio-cervical, né? Então, vamos dizer, a articulação temporomandibular, as articulações que compõem a coluna cervical e a cabeça constituem um conjunto, e eu diria até da cintura escapular, né? uhum, Que a gente não pode desprezar, é um sistema que eu preciso avaliar. Puxa uhum, vida, fisioterapeuta sabe fazer isso, sabe avaliar um ombro, sabe avaliar uma postura, que eu gosto muito, né? O trabalho postural é tudo tão básico, gente, é tudo tão simples, mas ele tem aí um raciocínio, né? Tem aí uma indicação que hoje a gente consegue entender melhor. A gente ainda está estudando, meninos, essa coisa de quem se beneficia melhor do quê, que isso a gente uhum. não sabe ainda, né? Então a gente tem um Mas eu acho projeto. que a gente não sabe em muitas áreas, né? Ah, isso. É verdade, é verdade. Mas a gente tem até, a gente acabou de aprovar um projeto agora na FAPESP que tem essa pretensão aí, né? Uhum, Estudar um pouco esses fatores preditivos. A gente também tem um sim. projeto agora aprovado com o NIAID. Ó, é outra coisa, né? Como é que o NIAID, o professor nos Estados Unidos me descobriu? Ele foi lá no Medline, Uhum, sensibilização, não sei o quê, entendeu? E viu nossos trabalhos, perguntou para quem? Para o Bigal, que era um brasileiro. O uhum. Bigal, você conhece algum grupo brasileiro? Aí o Bigal é taxativo, né? Ele me defende até na lua. Eu arrumei um super defensor. O Bigal, não, o melhor grupo brasileiro de pesquisa é o da professora Débora. Por fim, o que é o nosso projeto lá, Rafael? Uma coisa super interessante. Nós estamos estudando biomarcadores de sensibilização, que Legal. envolvem não só músculo, agora é cheiro, som, luz. É sensacional o projeto. A Que gente vai legal. cavocando, né? E aí nós vamos trabalhando, né? Perfeito. Débora, para a gente fechar aqui o episódio, acho que é bacana a gente também entender, segundo Débora Bevilacqua Grossi, o que que virou lenda na cefaleia, né? Então, o que que a gente pode esquecer do que a gente já acreditou muito? Nossa, tem muitas lendas, né, gente? Eu trabalhei com LCA, né? Vocês querem saber o que que fazia em LCA há 35 anos atrás? Esse aí eu vou deixar guardado que o Rodrigo vai contar no episódio com a gente também. Nossa, não, o Rodrigo não pegou essa fase sombria, não. De ter que desbloquear o joelho, né? Uhum, Mas eu diria que, em termos de cefaleia, a gente tem pouca lenda,
Hum. porque em termos de fisioterapia, né? Aham. Os fisioterapeutas estão ainda aprendendo a lidar com isso, né? Eu encontro muitos profissionais que me perguntam: você conhece alguém aqui? Você conhece alguém lá? Para quem eu poderia? Então, é claro que existe uma demanda crescente de pessoas que lidam, eu não diria exclusivamente com isso, porque não precisa ser exclusivamente com isso, né? Mas existe uma demanda crescente, né? Se há uma lenda, eu diria, a lenda é que, né, essa coisa de que fisioterapia não tem nada a ver com cefaleia é mentira. Nós Uhum. temos muito, e a nossa contribuição a dar para esses pacientes, ela é muito grande, ela é efetiva, e eu estou aqui para dizer que ela não é uma contribuição só clínica, né? Nós temos esse olhar, esse nosso olhar investigativo, de pesquisa, de sensibilização, de equilíbrio, enfim, essas coisas que a fisioterapia gosta, né? Então, o pessoal está vendo equilíbrio com Romberg, imagina, eu tenho um equiteste. Então, é Uhum. claro, eu estou em São Paulo, e eu tenho o laboratório bastante equipado, né? Mas a gente consegue dar essa contribuição também do ponto de vista clínico e do ponto de vista da fisioterapia, né? Eu diria que essa coisa de que isso não é coisa para fisioterapeuta, isso sim é uma lenda. A pessoa precisa se atualizar, né? Saber onde é que ela está entrando, mas eu diria também que a dor de cabeça sozinha, desconectada do sistema, né? Uhum. Estomatognático, crânio cervical, também não dá, entendeu? A gente precisa fazer essa associação, saber com que nós estamos lidando no todo. Não é nada altamente complexo, mas exige aí um grau de investimento, né, no conhecimento nesses assuntos. Uhum. Legal, Débora. Bom, acho que é isso. A gente conversou sobre tanta coisa. Tem muito mais coisa ainda, né? Eu Com falo sem certeza. parar, não falei que eu falava sem parar? Mas a gente acha ótimo, a gente aprendeu pra Exato, as caramba. pessoas gostam, né? A gente gostaria realmente que você fechasse agora, falasse um pouquinho de perspectivas futuras, acho que é uma parte importante, né? Mas fica à vontade para terminar e dar as mensagens finais aí sobre o assunto e o que, que ainda dá para vir aí, né, Débora? Acho que realmente tem muita coisa ainda para cavucar. Ah, não sei, talvez eu gostaria de falar. Eu sou sempre uma chorona nessas horas, começo a me lembrar, vou tentar me equilibrar, né? Regulação Mas, emocional. mas eu sou mesmo uma chorona, e Fica cada à dia vontade, mais. se emocione. Não, mas e cada dia mais. Mas essa coisa que me motiva, assim, grandemente mesmo aqui na USP, e claro, dentro dessa temática, né? Eu vim estudar cefaleia por uma conjuntura. é, Institucional, parecia assim uma enorme dificuldade e se revelou a maior oportunidade. Então é Hum. um pouco mostrar isso para as pessoas. Eu já era grandona, então você fala assim, você estudou, começou a estudar cefaleia no doutorado? Não imagina, mas nem sonhava com isso. Entendeu? Então, às vezes, os alunos de fisioterapia, né, os professores novinhos, eles têm, às vezes, chega até a ser um certo apego com determinados tópicos, temas, né? E assim, a vida não é essa, né? A gente realmente tem que estar aberto para aquilo que vai vir. E eu diria que ser professora, formar alunos, é o que eu mais gosto de fazer. Aí é a parte que eu me emociono, né? Porque eu tenho verdadeiras joias. Não tenho. Vocês conhecem algumas delas, né? Mas eu tenho Uhum. várias. E que me fizeram chegar onde eu cheguei, não é? Porque às vezes também eu sei que eu sou uma pesquisadora reconhecida internacionalmente, isso não é orgulho, isso é a verdade, né? Tá aí para vocês verem, mas eu não conseguiria fazer isso sem o apoio que eu tive ao longo desses anos todos, né? Uhum. Os meus alunos. Então, eu tenho alunos assim, claro, uns contribuíram mais, outros menos, outros nada, mas certamente eu gostaria, assim, aproveitar esse podcast, né, de agradecer, então, a todos aqueles que fizeram parte desse caminho, né, porque parece simples, rápido, mas não é.
e estar com os meus alunos, de fato, é o que me deixa, assim, bastante realizada na minha missão de ser docente. Uhum, E em termos de encaminhamento futuro, né? Eu estava fazendo, hoje é meu último dia aqui na chefia, eu fiz as contas, Leandro, eu passei 12 anos na chefia direta aqui, né? Coordenando diretamente algum cargo, sem contar outras coordenações, né? uhum, E isso é muito tempo na gestão, né? Então, eu também tenho sentido, assim, que acho que dei minha contribuição, né? Vou continuar dando, porque eu sei que as pessoas que trabalham comigo sabem que podem contar comigo, mas acho que também é tempo da gente, como eu disse para vocês, é, pular um pouco os muros da universidade no sentido de disseminar aquilo que a gente faz. uhum. Então, nesse sentido, eu quero continuar. Você vê, eu já acabei de aprovar um projeto novo na FAPESP. Nós estamos com um projeto agora de 5 anos no NIH. Tem uma aluna lá em Utah, porque o projeto acontece lá na Universidade de Utah. Mas eu gostaria, sim, né, de ensinar cada vez mais o que eu faço, do jeito que eu faço, e mostrar para as pessoas que é simples, não vou dizer que é fácil, né, mas é simples, é acessível, é um conhecimento que está ao alcance de todos e pode ajudar tanta gente, né? A Uhum. gente pode ajudar tanta gente. Quando eu penso nisso, assim, eu acho que vale muito a pena o que a gente faz, né? Muito bom, muito bom. Falei que eu ia chorar? Falei? Essa parte vai ser o corte do podcast para o pessoal entender que o episódio foi emocionante. Ah, nossa senhora, socorro. Rafa, considerações Vou mesmo. finais? Bom, depois de toda essa história sua, Débora, eu vou ter que fechar aqui, né? Trazendo a história da palavra serendipity, conhecida aí mundialmente, né, como um termo atribuído a pessoas usarem situações adversas com sabedoria, gerando situações melhores. Mas o que ninguém sabe é que essa palavra surgiu de um conto persa, que chama Os Três Príncipes de Serendip. E a ideia era que eram príncipes muito sagazes, mas que acabavam fazendo grandes feitos porque, quando situações adversas apareciam, eles sabiam aproveitar com sabedoria as oportunidades dessas situações e acabavam, enfim, né, conquistando coisas interessantes, se desenvolvendo. Eu acho que a tua história traz muito disso, né, dessa serendipidade, assim. Pessoa que fez doutorado para estudar joelho, começou a trabalhar com isso, de repente virou uma pesquisadora referência mundial na área de cefaleias, né? E às vezes é isso, né? Uma parte é constância e talvez uma outra parte é saber aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Acho que é a lição aí da tua história, né? Pelo que a gente pôde perceber. Muito bom, muito bom. E eu acho que só Obrigada. das pessoas que frequentemente falam de ti, né? Assim como o Rodrigo mandou essa mensagem de graça só porque eu falei que ia vou gravar com você, né? Isadora também sempre fala, Palmira Ah, também. é Acho que outra fofa. são pessoas que a gente sabe que quem elas admiram, né? Não são qualquer pessoas, né? Então a gente também agradece muito o teu papel todo dentro da fisioterapia, né? Agradecer sua disponibilidade de estar aqui, contar e compartilhar tudo isso com a gente, né? E realmente tem muito chão ainda, né? Então eu sei que você vai contribuir muito mais e com certeza você vai voltar para contar próximos passos aí de toda essa carreira e agradecer, né? A gente também agradece nosso episódio 200. Então, agradecer que Exato. todo mundo que escuta a gente, né, há tanto tempo, né? Já vai fazer, não sei nem contar quanto tempo que a gente está gravando isso, Rafa, mas faz muito tempo. Já faz uns 3 anos. E, exato. Né? Então, a gente também acabou não falhando, né, em nenhuma segunda-feira aí de todo esse processo. Mas acho que é isso, Débora. Agradecer bastante aí toda a contribuição, persistência e construção do que você fez para a nossa profissão, né? Então, acho que é isso. Se tiver alguma mensagem final ou algum lugar que as pessoas possam te encontrar mais, né? Fique à vontade para falar agora no final. Olha, então, já que vocês me dão a oportunidade, né, eu preciso dizer a gente ainda vai melhorar esse negócio, eu prometo, é o próximo passo, né? Mas a gente tem aí um grupo no Instagram, que é Cefaleia DTM, as pessoas entram em contato com a gente por lá. A gente tem um site com tudo que a gente faz, então, assim, nossas avaliações, nossas cartilhas, nossas sugestões de tratamento, a gente ainda deve melhorar bastante agora. Em termos de perspectiva futura, eu diria que é ativar o site, melhorar o site, né? Deixar ele mais
acessível e mais pronto e mais completo para a população de leigos e dos fisioterapeutas. Então, vocês podem me alcançar lá. E meu e-mail, né? Assim, é incrível, mas eu respondo os e-mails, né? E eu sempre digo que se eu não respondo, caiu no limbo, manda de novo, né? Aham. E vai ser um prazer mesmo. Eu sei que muita gente tem interesse, e outra coisa que às vezes as pessoas têm, não sei, né? Talvez a Harumi aí, a Isadora, desmistifiquem isso, essa coisa da USP, sabe? Uhum. Então, nossa, como é que eu faço para ir lá na USP? Então, nós somos uma universidade pública, nossa obrigação, nosso dever é estar aberto à população, aos interessados, né? E não há dificuldade nenhuma. Assim, eu desconheço literalmente uma dificuldade de acesso a mim e a qualquer outros professores que trabalhem aqui. Então, é incentivar um pouco o pessoal, né, para se encorajar nesse sentido, né? Há muitas linhas de pesquisa e então tem aí o meu e-mail que é público também, é o deborabg@fmrp.usp.br. Vocês podem falar conosco, né? Trocar aí uma ideia. E eu diria que essa coisa do serendipity, eu gostei demais disso, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, tá até ela tá sempre ali no meu computador, né? Faz o que deves e está no que fazes, né? Então, cumprir o meu dever de cada dia é o motor, né? É a coragem, a força que eu encontro para vencer cada manhã. Então, essa frase me ajuda a estar onde eu estou, fazer o que eu devo, né? E isso certamente dá algum resultado, né? Porque parece que essa persistência, essa perseverança, elas produzem frutos. A gente não faz só o que gosta, mas se esforça para gostar do que tem que ser feito, né? Uhum. Muito Então é bom. isso. Depois essa fala inspiradora e desse episódio inspirador, né? Encerramos aqui. Débora, novamente, muito obrigado pelo tempo. Rafa, muito obrigado pelos 200 episódios em companhia aqui. 200 episódios, né? Que Com companhia certeza a gente fiel, vai, parabéns. a gente vai atingindo aí nossos marcos devagarzinho também, né? Então, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, mandem para todo mundo essa super trajetória aí e até o próximo episódio. Um grande abraço, valeu! Tchau.